Eu fiz um vídeo falando sobre filhos, né? Dando alguns motivos negativos para não ter filho, mas foi mais uma introdução. Eu pretendo fazer aqui uma série de vídeos sobre esse tema para conseguir abordar ele de uma maneira mais minuciosa. E aí eu vou dividir os vídeos entre os tópicos que eu acho importante falar sobre esse assunto. Eu acho que eu não conseguiria falar tudo em um único vídeo. Então esse vídeo aqui eu vou falar mais sobre a questão existencial da coisa. Eu sei que vai soar meio antinatalista, talvez seja, mas eu preciso fazer esse vídeo para falar sobre outras coisas. Inclusive, para mim, é o ponto principal que me fez decidir não ter filhos. Eu sei que ter filhos pode ser uma bênção, eu sei que traz um sentido para a vida, eu sei que é o curso natural da vida, mas infelizmente a vida não faz sentido, cara. Se você olhar pelo lado espiritual, talvez você ainda ache um sentido, mas você não acha as respostas. Você não consegue achar todas as respostas. E como a vida não faz sentido, também não faz muito sentido colocar um filho no mundo, sendo que a maior parte do tempo a gente passa sofrendo, desde os pequenos sofrimentos do nosso dia a dia até os grandes sofrimentos. Ao nascer, a coisa mais certa nesse mundo, depois da morte, é que você vai sofrer, cara. Dificilmente você não vai sofrer, porque o próprio curso natural da vida faz com que a gente sofra. Eu sei que a gente trata isso como normal, porque é uma coisa que vai acontecer, mas a morte, cara, a morte é uma coisa ruim. Se você viver tempo suficiente, você vai perder pessoas que você ama. E isso não é legal, cara. Você pode pensar que isso faz parte da vida, faz parte da vida. Mas se você não nascer, você não precisa passar por isso. Tá começando a entender o meu raciocínio? E são várias coisas. Tem várias coisas que a gente passa pela vida, que muitas pessoas passam, mas a gente não precisaria passar. Pessoas que têm complicações de saúde, já nascem complicadas, têm alergias, às vezes nascem com alguma doença grave. Não dá para prever essas coisas. Mas se você não nascer, é 100% de certeza que isso não vai acontecer com você. Quando você nasce, você está exposto a várias coisas. Várias coisas podem acontecer com você. E se você viver tempo suficiente, você vai envelhecer. Envelhecer não é legal, cara. Você ter seu corpo funcionando cada vez mais debilitado. A visão é prejudicada, a audição é prejudicada, a memória, a capacidade de raciocínio, a capacidade de locomoção, tudo é prejudicado com a idade, com o passar do tempo. E isso é inevitável, são coisas da vida. A gente passa por uma série de desconfortos durante o nosso dia a dia, esse mix de emoções que a gente pode levar como coisas pequenas, porque na vida tem coisas muito maiores que isso. Talvez uma dor de cabeça não seja um grande problema, é porque a gente compara com os maiores problemas da vida. Tá entendendo onde eu quero chegar? A maior parte das pessoas passam 8 horas do seu dia trabalhando, e às vezes, somando a carga horária com o tempo que elas passam no transporte, indo para o trabalho e voltando do trabalho, isso dá mais de 10 horas por dia, cara. Eu sei que muitas pessoas olham isso como normal, mas eu não vejo assim. Então tudo pode ser evitado. Se a gente estivesse vivendo em um mundo que as coisas fossem mais justas, talvez um modelo um pouco mais arcaico, digamos assim, vivendo em aldeias,
talvez ainda valeria a pena. Esses problemas que a vida traz, talvez ainda a gente poderia enfrentá-los e decidir viver de verdade. Mas além disso, ainda tem outros problemas que eu não vou abordar nesse vídeo. Aqui eu quero falar somente sobre os problemas existenciais das coisas. Então quando você decide colocar um filho nesse mundo, você tem que pensar que pode ser que ele não venha saudável, ele pode ter algum problema mental, pode ter alguma doença grave, alergias, você não vai conseguir controlar isso, pelo menos hoje você não consegue controlar isso. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Você não vai estar aqui para sempre, para estar com seu filho, ele vai ter que te ver partir. Talvez ele não tenha uma boa genética, tenha dificuldades para aceitar isso, seja uma genética para a saúde, seja uma genética para a estética. Os nossos instintos, por si só, às vezes acabam nos machucando. A vontade que a gente tem de buscar outra pessoa. Veja bem, a sua felicidade depende de outras pessoas, porque você é um ser social. Você não consegue viver sozinho, feliz, pleno. Então você precisa de outra pessoa para ser feliz. Outras pessoas. Então todas essas são questões existenciais que necessariamente, ao estar vivo, a gente enfrenta. O medo da morte, que a gente sabe que vai chegar, muitas pessoas têm medo da morte. Mesmo que você nasça saudável, ainda você pode passar por alguma doença ao longo da sua vida. Então essas são questões existenciais.